Eu fiz uma pergunta sobre as razões para o deputado federal José Nobre Guimarães insistir tanto nessa candidatura ao Senado. Antes da análise do Beto Almeida, eu vou antecipar também alguns pontos que eu considero importantes nessa trajetória. Na vida política, você chega a ocupar uma determinada posição e sempre quer crescer. O José Nobre Guimarães foi deputado estadual, deputado federal e acha que, pelas circunstâncias políticas e pela trajetória política que construiu, é merecedor dessa candidatura ao Senado. E tem outros dois aspectos. Primeiro, Guimarães está com 66 anos de idade. Na política, você faz também cálculo nessa trajetória da vida, do ponto de vista da idade. Em 2026, ele estará com 67 anos de idade. Quando irá surgir uma nova oportunidade com 2 vagas ao Senado em todo o Brasil e aqui no Ceará? Simplesmente em 2034, ou seja, Beto Almeida, Guimarães vai estar com 74, 75 anos de idade. Então, ele faz esse cálculo quando você... Só uma correção, 2034 provavelmente nós não teremos apenas 2 vagas, teremos 3, se passar aquela ideia do fim da reeleição, e aí quando nós tivermos eleição não vai ter mais aquela história de uma eleição com 2 vagas, uma eleição com 1, né? Então nós teremos 3 vagas em 2034. Então, tem esse ponto, né? Do ponto de vista da questão da idade, né? Olha, eu faço os concordo cálculos com você. aqui. Eu A faço sua os leitura cálculos. tá correta. Aí, o que é que se contrapõe a José Nobre Guimarães? Essa necessidade de composição partidária para a disputa do governo do Estado. Porque se nós tivéssemos nesse momento, pode até ser que o quadro mude em um ano, mas o quadro pré-eleitoral não é tão confortável para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque tem um conjunto de adversários à direita fortalecida mais do que nunca, né? Com vários nomes na disputa presidencial, e então essa renovação que pode vir para a direita pode ser ainda mais obstáculo para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, antes de chegar na eleição, tem essa fase de definições ou de pré-definições sobre composição de alianças, tanto no contexto nacional quanto local. Daí, Beto Almeida, essas razões para José Nobre Guimarães insistir na candidatura e ser bem incisivo nessas declarações que, para alguns, criam um certo constrangimento, mas fazem parte do jogo político, do teatro que também é a política. E tem um detalhe, Luciano, do ponto de vista do direito mesmo, dele disputar, dele se colocar como pré-candidato a essa vaga, ele tem. Guimarães já disse isso, inclusive lá atrás, que precisou recuar e recuou quando ele quis sair candidato ao Senado nas eleições passadas e foi pedido por Cid Gomes, foi pedido por Camilo Santana para que ele recuasse. E ele recuou. E ele disse, por que eu vou recuar agora? É o momento que ele considera que é dele agora, do direito que ele tem de sair pré-candidato a essa vaga ao Senado. Isso vai criar problema? Claro, vai exigir uma paciência maior, uma negociação mais profunda? Vai sim, porque são apenas 2 vagas. Mas aí é que tá. É esse cenário que está colocado. Ele faz até um argumento, Luzenor, que não é dele, são de petistas ligados ao Guimarães. Ele diz o seguinte, um dos argumentos fortes para justificar a pré-candidatura do Júnior Mano é o poder e a influência que ele tem sobre muitos prefeitos. E o Guimarães, quando fez esse ato, e ele tem feito esse ato agora pelos interiores do Ceará, é mostrando exatamente a adesão de prefeitos. Ele disse, se é por prefeitos, eu também tenho. Mas aí, Beto, não é o parâmetro nessa argumentação, nessa análise, porque a gente isso não, tem pesado. Não, Beto, nós não estamos discutindo a adesão de prefeito, nós estamos analisando a composição partidária. Uma vaga é do PT, que é do governador Eumano de Freitas, outra vaga é do MDB, que nesse cenário é do Eunício Oliveira, candidato ao Senado, e a outra vaga do PSB com Cid Gomes. São essas questões do ponto de vista partidário e não do ponto de vista de adesão de prefeitos. Não, mas isso tem sido utilizado como um dos argumentos fortíssimos favoráveis ao Júnior Mano, de que ele é hoje um dos deputados federais que tem o maior número de prefeitos aliados e que, claro, pode influenciar de forma decisiva na composição de uma bancada de deputado federal, de deputado estadual, pela influência que os prefeitos têm, lógico, em seus redutos eleitorais. Então, isso tem sido colocado, inclusive, pelo senador Cid Gomes.
mostrando exatamente essa influência. E o Guimarães tem demonstrado na outra ponta exatamente esse trabalho, de mostrar que ele também, por onde anda, tem lá os prefeitos, os seus prefeitos com os quais ele conta.